Boa noite, Perinflant Lovers. Quanto tempo! E hoje numa plataforma diferente, né? Normalmente pelo Instagram, mas agora estamos também pelo Instagram e pelo YouTube. E hoje o nosso convidado é o Dr. Elton Faco. Muito prazer, muito obrigado por ter aceitado o convite, Dr. Elton. O Dr. Elton, gente, que veio falar para a gente um pouquinho do Pilar Z, que é uma grande novidade do sistema Implacil. Ele que vai explicar tudinho para a gente dessa grande novidade. Tá? Ele é mestre, ele é doutor em implantodontia e muito obrigado por ter aceitado novamente o convite, doutor Elton. Eu que digo, é um prazer falar um pouco sobre as técnicas atuais de implantes zigomáticos e a técnica Faco, que é o que eu vou apresentar hoje, é uma técnica fantástica. E antes disso, eu faço agradecimento ao Implacil e a todas as pessoas que estão assistindo, em especial ao Léo, especial ao Dr. Newton, que acreditou nesse trabalho. Então, hoje é um momento muito especial para mim, é um momento muito especial para a Implacil, onde a gente lança um novo conceito, uma nova forma de reabilitação dos edêntulos totais. Isso faz com que a gente fique muito tranquilo e muito feliz. Essa técnica nós estamos desenvolvendo praticamente há 8 anos e ela é uma técnica que veio para revolucionar. Então, a Implacil hoje se torna uma referência a nível mundial com a técnica, porque ela vai conseguir reabilitar a boca como um todo. Então, existia uma lacuna, que era a reabilitação dos edêntulos totais sem a necessidade de enxertia óssea, e a gente entende que o implante zigomático ele funciona. Se nós formos avaliar a literatura, doutora, os índices de sucesso são altíssimos, mas a quantidade de profissionais que realizam os implantes zigomáticos são muito poucos. Por quê? Porque é uma técnica extremamente difícil de ser realizada. Então, a gente entende que esses profissionais são muito bons, mas que a grande maioria que aprendeu a técnica de implante zigomático acabou parando de realizá-la, porque não tem uma excelência. Interessante, né? Que tem, desculpa até te interromper, mas é que eu fiquei pensando aqui, 8 anos de estudos, né? Isso é uma coisa muito interessante, porque assim, não é simplesmente um lançamento de um produto que a gente resolveu, não, já vem tendo pesquisa, casuística e muito trabalho há muitos anos antes da gente lançar essa técnica tão fantástica. E a técnica Faco, ela nasceu de complicações, da dificuldade da técnica atual de implante zigomático, porque a proposta do implante zigomático ela é fantástica. É uma reabilitação rápida, sem necessidade de enxertia óssea, é bom para o dentista, é bom para o paciente, só que a técnica em si ela é complexa, porque a gente não tem previsão de furo, nós não temos o controle da fresagem, a gente não tem certeza que aquele implante está instalado na posição correta, e aí ocorrem as complicações. E as complicações pós-instalação desses implantes são muito complexas e de difícil solução. Então, a gente entende que a técnica de implante zigomático ela funciona quando você põe o implante, instala ele na posição correta. Caso contrário, é uma catástrofe. Então, a gente entendeu todos os processos e nós começamos a entender, a estudar e ver que o implante deveria entrar em uma outra posição. Então, se a gente for resumir a técnica Faco, associado junto aí com a empresa Implacil, nós instalamos o implante na posição ideal, dentro do osso zigomático, uma posição que esse implante não depende do rebordo alveolar, eu instalo ele totalmente dentro do osso e corrijo com um componente angulado chamado Pilar Z, um componente desenvolvido pela fábrica, um componente muito bem pensado e muito bem elaborado, que facilitou a reabilitação dos edêntulos totais. Por quê? Porque é uma cirurgia precisa, aonde eu vou para a cirurgia com muita tranquilidade e tenho certeza que esse implante está na posição correta. Então, a técnica é simplesmente fantástica e quando você acaba a cirurgia, você fala assim, deu certo, porque o implante está no lugar certo. Uhum. Né? E eu acredito que, assim como eu, muitas pessoas que estão nos ouvindo aqui, que estão assistindo pelo YouTube, pelo Instagram, não devem fazer implante zigomático. Eu não faço, pessoal. Eu não faço porque assim, eu sempre tive um certo receio, né? E agora, com essa nova técnica que veio para revolucionar, às vezes tira esse medo, vamos dizer assim, de tantas pessoas, né? O que acontece com a técnica de implante zigomático, as atuais, essas antigas? Você vai para uma cirurgia com uma obrigação de carga imediata. Não há possibilidade de você não dar carga. Então, por exemplo, se você não conseguir estabilidade dos 2 implantes anteriores, você está enrolado.
Se você colocar um implante zigomático e não conseguir estabilizar, você também está complicado, porque ele não tem um implante sobressalente, não tem um implante de maior diâmetro. Então, por isso que você farda a ter sérios problemas. Então, é uma cirurgia muito tensa. Então, na técnica FACO, essa técnica que a gente desenvolveu, eu trabalho com implante, que eu trabalho na cavidade oral, no rebordo alveolar, que é um implante mais fácil de ser instalado, que é um implante 3,5. Então, eu estou familiarizado com esse tipo de implante, que eu uso todos os dias. Ao contrário da outra técnica, que é um implante gigantesco, com brocas gigantes, e na hora que a gente vai fazer a instalação desse implante na outra técnica, você tem dois problemas. Primeiro, acertar o osso zigomático e rebordo alveolar. Então, são dois lugares, duas áreas anatômicas extremamente complicadas, e eu acabo tendo que trepanar essa região da cortical externa. Então, o implante ele não fica dentro do osso, ele não fica no longo eixo, na melhor posição do osso. E muitas vezes nós temos apenas 8 milímetros de implante, o implante é gigante, mas ele está muito pouco inserido dentro do osso. Ao contrário da minha técnica, eu ponho implante de 15 milímetros, né? E vou trabalhar com implante de 3,5, implante fácil, onde eu passo apenas 2 brocas, diferente da outra técnica que são 5 brocas, e eu tenho todo o controle da cirurgia. Perfeito. Professor, eu estou muito ansiosa, eu tenho certeza que o pessoal está super ansioso. Bora lá, vamos mostrar para gente, para todo mundo o que é o tão famoso aí e esperado Pilar Z. Fica à vontade, pode compartilhar a tela. Tá? Vamos lá. Eu vou tentar abreviar um pouco, mas o conteúdo ele é extenso, é apaixonante também. Então, a gente tem essa parceria feita com a Implacil. Professor, eu vou, para não te interromper, eu vou desligar meu som, e aí, quando a gente for criando bate-papo, eu vou ligando, porque, assim, em Minas Gerais, o mundo está acabando. Então, tem tanto foguete que eu estou com medo de atrapalhar aqui a transmissão. Mas fica à vontade, nós vamos levando o bate-papo aí. Eu estou recebendo todas as perguntas, viu, pessoal? Todas as perguntas do Instagram, do YouTube, eu estou recebendo tudo, e vamos fazer muita pergunta para a gente tirar todas as dúvidas aí. Fica à vontade, professor. Bom, vamos lá, vamos falar um pouquinho da parceria com a Implacil. Eu sou professor há 13 anos de implantes dentários em Sorocaba, e a gente tinha parceria com a Implacil. E a gente utilizava mais fábricas. No caso, eu já utilizei até 13 marcas de implantes dentários. E quando eu descobri e tive o pensamento de desenvolver essa nova técnica, eu procurei a Implacil, que era o maior índice de sucesso dentro dos implantes no meu consultório, dentro da clínica e dentro da escola, e também procurei uma fábrica que não acreditasse no implante zigomático, assim como eu não acredito no implante zigomático antigo. Eu entendo que ele funciona, mas ele é feito para profissionais excelentes, profissionais muito experientes. Quando o Brené Mark lançou a técnica de implante zigomático, eles só aceitavam bucomaxilo. Então, é uma técnica para poucos. E como que esse pessoal que consegue realizar a técnica de implante zigomático? Eles aprenderam entre erros e acertos. Então, eles são muito bons, mas eu acho que a gente tem que pensar, eu penso como professor, que nós temos que pensar no profissional que está aprendendo e no profissional mediano, e não no profissional que é excelente, porque por isso que a técnica de implante zigomático ela veio sendo queimada, porque os profissionais não conseguiam realizá-la, e as complicações são de difícil solução. Vamos entrar um pouquinho na aula, vamos falar um pouquinho sobre a nossa busca atual. Nós temos 16 milhões de banguelos, no sentido que a gente avalia uma paciente como essa, uma paciente triste, uma paciente sofrida. Isso me comove todas as vezes que eu vejo os meus vídeos e faz com que eu entenda que eu estou na profissão correta. O professor Brené Mark entendia que ele é considerado mutilado, como se tivesse perdido um braço, uma perna, e que nós temos a responsabilidade de reabilitar pacientes igual essa paciente que está aí. E ela estava muito sofrida, porque ela não conseguia usar suas dentaduras, elas não paravam na boca, e ela tinha que ou fazer implante zigomático ou enxerto ósseo. Enxerto ósseo é uma técnica muito complicada quando o paciente tem uma maxila extremamente atrófica, e o implante zigomático, você sabe que aqui em Sorocaba não tem ninguém que faz essa técnica. Então, são pouquíssimas as pessoas que conseguem reabilitá-lo. E nós conseguimos reabilitar, sim, através da técnica FACO. Então, nós temos essa paciente nessa situação atual, numa dimensão vertical, numa musculatura totalmente atípica, e a gente deu uma sequência. Então, todo o processo de reabilitação, nós desenvolvemos uma metodologia
Então, o paciente ele se preocupa, sim, em ter dentes fixos, mas o resultado final é uma busca pela uma estética. Então, nós fizemos uma prótese transitória, uma prótese fixa através da técnica FACO. Então, nós reabilitamos o paciente em 5 dias, nós tivemos esse resultado na prótese transitória. Então, todos os casos que a gente reabilita aqui no Instituto é com prótese transitória. Por quê? Porque eu tenho controle sobre o tratamento, eu tenho possibilidade de ajustar algum tipo de erro, dimensão vertical, relação central e principalmente estética do paciente. Então aí a gente consegue de alguma forma transformar e transmitir isso ao protético. Então nós tiramos a prótese da boca do paciente, fazemos todas as avaliações e conseguimos entregar uma prótese de excelência. Então a proposta da técnica FACO é reabilitar esse tipo de pessoas que estão precisando. São 16 milhões de edêntulos no Brasil, e a gente sabe que a grande maioria desses pacientes não foram reabilitados. Nós temos aí praticamente 60% das mulheres acima de 60 anos não usa dentadura. Então, a proposta da técnica FACO é facilitar o dentista a reabilitar esse tipo de paciente e facilitar, diminuir custos para que esses pacientes com uma classe econômica mais baixa consigam realizar. Vamos falar um pouco da técnica agora, a técnica FACO. Então, a proposta é a reabilitação daqueles pacientes, né? Esse é um vídeo 3D muito bem executado pelo Henry. A fábrica Implacil desenvolveu essa genialidade de fazer um vídeo perfeito. Então, a técnica FACO ela é extremamente simples, doutora. Presta atenção como que é. Nós visualizamos o arco zigomático na região mais inferior e nós passamos uma broca, apenas uma broca lança, tá, de 2 milímetros, e passamos na sequência uma broca de 3,5 e já instalamos o implante numa posição diferente da outra técnica de implante zigomático, uma posição perfeita dentro do osso. Eu tenho certeza que esse implante está instalado perfeitamente. Professor, nesse caso, é feito um descolamento total, para você realmente enxerga o osso zigomático, descolamento total. Não, a técnica de implante, na técnica FACO, a gente descola mais baixo o osso zigomático. Então, a gente faz um descolamento na região muscular ali do músculo masseter e ali naquela região que a gente vai pôr o implante zigomático. Então, nós temos uma precisão de instalação. Se você olhar essa imagem, você tem uma precisão e a instalação do implante, ela não depende do rebordo. Esse é o grande segredo. Então, por isso que o implante está instalado numa posição perfeita. Então, você acaba a cirurgia, doutora, sabendo que você acertou a cirurgia, né? E você tem uma facilidade dessa correção com esse componente. Então, esse componente foi idealizado. Agora, como que nasceu a técnica FACO e por que nasceu? Nasceu através dessa cirurgia, né? Dessa cirurgia. Foi uma dessas, acho que a 4ª ou 5ª cirurgia que eu fiz no hospital. Eu prometi ao paciente carga imediata, que daqui 3 dias ele iria receber dentes fixos. Então, o paciente estava com anestesia geral e eu não consegui estabilização desse implante. Então, eu perdi a cirurgia. E aí, no outro dia, eu teria que falar para o paciente que ele iria voltar para a dentadura dele, que depois de 3 meses eu iria fazer enxerto, depois eu iria colocar um implante, e esse tratamento iria durar 2 anos. Então, eu não fui impecável no que eu falei. Então, a técnica FACO, ela não tem essa proposta de destruição óssea como essa técnica. E não acontece esse tipo de problema, porque ela é uma técnica que tem excelência. E eu entendia que isso precisaria melhorar. Fui fazendo todas as avaliações. Essa é uma complicação do lado esquerdo, uma complicação transcirúrgica, e as complicações pós-cirúrgicas são terríveis. Por exemplo, se você tiver alguma contaminação no seu implante zigomático, o normal, você não tem como reverter isso aí. Você vai passando antibiótico. Esse paciente veio, eu passei antibiótico, depois ele veio de 3 meses reclamando outro antibiótico, não adianta fazer a abertura, e esse implante acabou sendo falido. Então, é uma complicação extremamente corriqueira dentro dos implantes zigomáticos. E, normalmente, a técnica de implante zigomático, as normais, elas entram para dentro do seio maxilar. A nossa técnica, a técnica FACO, ela é uma técnica totalmente exteriorizada. Então, eu estou em outra região. Então, 100% dos casos, eu não tenho correlação com o seio maxilar.
Eu fiz um estudo, eu comecei a entender o que estava de errado, a gente foi avaliar a anatomia e o professor Microrença falava que a técnica, existe 3 técnicas, a técnica original, a técnica de Stella e a técnica do original do Microrença, que é exteriorizada. Você vai utilizar as técnicas antigas conforme a anatomia do osso maxilar. Então, você não sabe na hora onde você vai furar, se é para dentro, para cima, para fora. Existe muita complicação, existe muito relato na literatura sobre esse fato do implante atravessar o seio maxilar, muita complicação em seios maxilares? Então, o que acontece? Muitas complicações, tá? As pessoas que utilizam essa técnica, eles têm que colocar, por quê? Porque esse implante, ele tem que acertar na posição ideal no osso zigomático, ele trepana, ele fica uma ponta para fora e fica no rebordo alveolar. Então, para que eu acerte as 2 posições, independe dessa parede da maxila. Então, ele pode ficar mais para fora, mais para dentro, e só que na hora de você fazer a cirurgia, você não sabe disso, doutora. Você só vai aprender depois que você fizer muitas cirurgias. Né? Então, esse é um detalhe da técnica. E o que acontece? Quando você tem uma complicação sinusal, você não consegue, não tem retriever que tire esse implante, doutora. Né? E veio uma paciente aqui me procurar que fez implante zigomático em outro lugar, e o dentista que fez falou o seguinte: olha, se eu for tirar esse implante, você vai ficar banguela o resto da vida, porque você está com uma sinusite forte, ou eu tiro o implante e você cura a sua sinusite, ou você fica banguela, é você que escolhe. E a paciente teve um quadro de sinusite muito grande, foi em outro dentista, ele tirou, na verdade ele cortou o implante zigomático e ela voltou com uma dentadura, porque não existe solução para esses casos. Por isso que a técnica de implante zigomático atual, essas antigas que eu falo, são complexas. Ela é difícil, a instalação do implante no arco zigomático, e ela é difícil das soluções dentro das complicações. Então, o que acontece? Eu não sei onde furo e eu não sei resolver as complicações. Ah, mas eu tenho muita experiência, eu faço há muito tempo. Todos os profissionais que realizam a técnica de implante zigomático não dormem, porque é uma cirurgia complexa, você não tem essa previsibilidade. E aí, eu errei na cirurgia, vim para o consultório, comecei a avaliar os softwares de implantes dentários e entender que a posição do implante no arco zigomático não é a melhor posição adequada. Então, a gente poderia colocar o implante numa posição ideal, tá? Só que se você olhar esse quadro, você vê que a saída desse parafuso na plataforma não tem nada a ver com o rebordo alveolar, e eu precisaria desenvolver um cotovelo. Então, daí que nasceu a técnica. Comecei a estudar a anatomia através das prototipagens, peguei 30 prototipagens, e é nítido, doutora, você coloca o implante com facilidade. Se você não tiver que acertar o rebordo, é fácil. Então, a técnica é extremamente simples. Eu tive a oportunidade de fazer mestrado e doutorado com o Dr. Franciscone, até um pouco antes de ele morrer, ele me ligava, ele conversava muito comigo, e na verdade, o primeiro implante zigomático quem fez no mundo foi o professor Brenemark, e quem fez a prótese foi o professor Franciscone. E ele me ligava e ele ficava encantado, porque ele que foi o orientador de todo esse trabalho, e ele falou, isso é uma genialidade, porque tem lógica e é simples. Você põe o implante na posição ideal e corrige com um componente. Né? É uma técnica que tem reversibilidade, né? Se você perder o implante, você tem condições de reposicionar o implante numa posição melhor. Se você tiver algum problema com o componente, você substitui o componente. Então, é uma técnica fantástica que ele sempre dizia, que o professor Brené Mark falava que o menos é mais. Então, hoje, a odontologia, a gente está buscando tentar fazer o mais fácil possível. Eu entendo que eu estou hoje aí com quase 25, 30 anos de formado, 27 anos de formado, e eu entendo que eu quero fazer o fácil e o médio. O difícil e impossível eu já não quero mais fazer. O difícil e impossível, falta a excelência, existe uma falta de lógica. Então, a gente tem que contar com uma odontologia que você possa dormir, que você tenha prazer, que você pode ir numa cirurgia que você não precisa dar carga. Então, a técnica FACO nasceu através de muitos estudos. Fui lá na fábrica falar com o Dr. Newton, falei, doutor, nós levamos um protótipo e falou, doutor, tem como o senhor fazer esse componente para mim? Tem como a gente fazer uma parceria dentro de uma técnica nova de implante zigomático? Ele falou, olha, Elton, eu não acredito no implante zigomático, porque eu tive complicações e as complicações que tiveram não valeu a pena os meus sucessos, porque são complicações muito complexas.
é um paciente que estava com uma dentadura ruim e ficou pior ainda. E aí a fábrica desenvolveu esse componente, esse pilar. Nós fizemos 5 protótipos diferentes, nós fomos estudando, vendo o que é melhor. Quase enlouqueci o Eric e o Leandro com esses componentes, e a fábrica chegou numa maestria. Um componente fantástico, onde você pega ele e você entende que ele é perfeito. Então, é um componente que se adapta ao implante instalado no arco zigomático e corrige essa posição e assenta de uma forma perfeita, justa e perfeita no rebordo. Pessoal, estou recebendo uma pergunta aqui do José Aloysio, pelo Instagram, do direct do Dr. José Aloysio. Muito obrigado por ter mandado uma pergunta. E ele está falando assim, em caso de perimplantite? Aí, olha que pergunta excelente. Se acontece de um problema de perimplantite no seu implante zigomático antigo, você está enrolado, doutora. O meu eu posso trocar o componente. Quando você tem um problema de perimplantite numa peça normal da reabilitação, você pode trocar o componente. Eu posso tirar... Perimplantite no implante, que eu acho que ele quis dizer. Assim, não, no implante não, doutora. O implante está lá em cima. Ele está aqui no arco. E se tiver uma perda óssea ao redor do implante lá em cima, entendeu? Não tem porquê, porque é uma região muito distante. A gente fez os trabalhos com elementos finitos e praticamente quase não vai força lá. Não é lá que contamina, doutor. É sempre na região do componente do pilar. Então, ali, a gente não tem essa complicação. Engraçado falar perimplantite lá no zigoma, né? Mas é uma pergunta interessante. É próxima ao componente que você pode ter algum tipo de inflamação. E você controla com facilidade. A grande vantagem é que é um trabalho e é uma forma de reabilitação que ela é reversível. Então, tudo que é reversível, por exemplo, um componente normal, você troca o componente, né? E você não perde a prótese. Então, a gente tem como reaproveitar a prótese que está em boca para que você possa substituir esse componente. No caso de uma perda de implante, por exemplo, poderíamos fazer um retriever convencional. Outra. Esse implante é um implante Conimorse. É um implante Conimorse. São 15 vantagens, doutora. E a gente não consegue falar sobre as 15 vantagens, mas ele é igual o implante instalado no rebordo alveolar. Você pode tirar esse implante e uma vantagem é que você pode reposicionar em outra posição o implante no arco zigomático. Então, você tem uma facilidade de ter uma certeza, falar, não, opa, aqui eu perdi o implante, eu vou reposicionar ele. E outra vantagem que tem da técnica, por exemplo, eu coloquei um implante de 3,5 aqui na cavidade oral. O que você faz, doutora? Você não vai tirar esse implante e colocar um implantezinho de 4? Lógico. Você vai fazer uma limpeza naquela região, vai passar uma broca super cortante, tirar aqueles tecidos que não são interessantes e colocar o implante de 4. Eu faço a mesma coisa no arco zigomático. Então, se eu tiver alguma complicação, eu tenho como reverter. Nós fizemos a patente da técnica e registramos isso na Anvisa. Então, a gente vem desde 2018 realizando as cirurgias. Nós temos uma casuística violenta. Então, assim, é interessante que a primeira cirurgia que nós fizemos, nós entendemos que a técnica ela é facilitada. Então, nós temos um novo sistema de ancoragem que é muito simples, doutora. Então, nós conectamos, nós dividimos em 3 partes. Nós temos a parte A, que é o implante propriamente dito, é um implante que a gente utiliza na cavidade oral. Grande maioria, 90% dos casos, a gente utiliza o implante de 3,5. Então, eu vou utilizar um implante do diâmetro do osso correspondente, que é diferente da outra técnica que só tem implante de 4 milímetros. Então, se você for reabilitar uma paciente pequenininha, que tem o zigoma pequenininho, eu vou trabalhar com implante de 3,5, doutora. Agora, se eu tenho um paciente grande e eu quiser colocar um implante maior, eu posso também. Então, ele é dividido em 3 partes. A parte A, que é a parte do implante, a parte B e a parte C, elas se conectam e definem o tamanho do rebordo alveolar. Então, existe tamanho para você poder escolher dessa, vamos supor, igual a gente tem o tamanho de cinta, né? Aí teria o tamanho desses componentes? Doutora, esse é o grande segredo do componente. Esse componente é um componente versátil, é um componente multifuncional, aonde eu vou definir o tamanho na cavidade oral, o tamanho do rebordo, aumentando ou diminuindo entre a parte B e a parte C. Então, eu levo para a cirurgia um implante
de cada lado, que é o implante da parte A, e um componente de cada lado. Então, eu tenho uma redução de custos. Por quê? Porque esse implante ele vai se adaptar no tamanho ideal do rebordo do paciente. Na outra técnica, doutora, eu tenho que levar 16 implantes, porque são todos tamanhos iguais, que começa de 30 a 52 milímetros e meio, e se eu usar um 32,5 aqui, eu tenho que usar um 32,5 aqui, tá? Então, na técnica FACO, com o pilar Z, não, você vai levar um implante de cada lado, um componentinho de cada lado. Se nós formos fazer o duplo zigoma, aí nós temos um pilar Z um pouquinho maior. Então, aí você tem que comprar. Nós Doutor, temos mais então... uma pergunta aqui, do doutor Alessandro José Guerra. Muito obrigada, doutor Alessandro, pela sua pergunta. E ele pergunta: o componente fica externo ao osso e subtecidual? Isso, esse é o grande segredo. Eu nunca vou ter problema de sinusite em nenhum caso dos pacientes. Então, eu tenho uma tranquilidade e eu tenho uma plataforma protética saindo numa posição ideal, porque sempre é maxila trófica. Então, o posicionamento dessa plataforma ela é perfeito, tanto no sentido antero-posterior como lateral. Normalmente, vamos falar um pouquinho de biomecânica. Na parte de biomecânica, esses componentes eles vão ficar normalmente na região de primeiro a segundo molar. Então, eu não tenho cantilever, doutora. Então, esse é um outro fator de vantagem da técnica, porque o que derruba o teu implante são dois fatores, ou é biomecânico ou é bactéria, né? Então, se você tem um fator de biomecânica favorecendo, o índice de sucesso é muito grande. E como eles ficam espalhados, porque você coloca dois implantes anteriores ou um duplo zigoma, você tem uma facilidade muito grande de o paciente aprender a higienizar. Mais uma pergunta, pessoal, que tá todo mundo muito curioso. O doutor Ricardo Bruno, muito obrigado, doutor Ricardo. Doutor Elton, como o pilar não é indexado, ele não pode girar com facilidade na conexão? Ótima pergunta. Tudo isso foi... Então, eu vou falar isso agora. Essa pergunta tem a ver com esse slide. Por que o implante Cone-Morse? Porque o implante Cone-Morse é a melhor conexão protética de todas, entre hexágono externo e hexágono interno, isso é indiscutível. Segundo, essa adaptação, essa solda fria dela é perfeita. Praticamente, você tem um cone sobre cone que é fantástico. E por que não tem indexação? Porque se ela tivesse indexação, doutor, ela não iria acertar a posição ideal no rebordo, o componente não iria encostar certinho no rebordo alveolar. Então, eu giro esse componente... O decado não poderia atrapalhar, né? Ele poderia atrapalhar e ficar no ar, doutora. Você não teria certeza que ele enroscou lá, acertou a conexão lá dentro do implante, no arco zigomático. Outro detalhe, como uma peça ferolizado, então eu posso utilizar sem indexação. Então essa é a pergunta. Eu vou trabalhar com implante de melhor qualidade de conexão, que é o Cone-Morse, tá? E sem indexação para me facilitar a instalação desse componente no rebordo alveolar, e lembrando que ele está unido. Tá, professora, eu vou deixar a senhora andar mais um pouquinho, mas eu estou com uma lista de perguntas, pessoal, a gente vai responder todo mundo. Tá, vamos lá. Agora, qual é outra vantagem, doutora? Vamos lá, vamos falar rapidinho dos implantes que eu vou instalar no arco zigomático. A técnica de implantes zigomáticos antigas, eles são sem tratamento de superfície. Por quê? Porque ou deu carga ou você dançou. A técnica FACO, você vai trabalhar com os implantes de excelência da fábrica, os melhores, é uma maestria. Você pode trabalhar com o Duecone ou com o Maestro. E aí você coloca esse implante, doutora, e se não estabilizar? Não tem problema, deixa ele quietinho lá, volta a sua dentadura, e aí eu ativo depois de 3 meses. Ou eu posso trocar esse implante e colocar um implante de maior diâmetro. Então, eu estou sob o controle da cirurgia. A excelência de um trabalho reabilitador, doutora, é quando você domina o material e domina a técnica. Então, esse é o grande segredo, trabalhar com os implantes melhores que tem na atualidade, um componente perfeito e uma técnica perfeita. Isso faz com que você tenha paciência. Obediência estrita à técnica, né? A Tint falava isso em 98. Obediência estrita à técnica para ter resultado de excelência. Então, essa parte B, ela se une à parte C, e aí a gente faz um torque, que é o pilar Z, faz um torque para que ele estabilize e fique bem conectado, tá?
Vamos um pouquinho para frente. Então, ele tem 2 tamanhos. Então, você tem um tamanho menor e um tamanho menor. Dentro do pequeno tamanho, então, você pode aumentar 4 milímetros ou diminuir. Então, nós temos... e essa medida, doutora, a gente sempre trabalha com as prototipagens. Então, a gente já dá uma mapeada em qual o componente que nós vamos utilizar. Sempre na região posterior, quando a gente instala 2 implantes convencionais anteriores, sempre é o menor. E a gente só vai trabalhar com um componente maior quando é instalado o duplo zigoma, que aí você vem com a região aqui de incisivo central, incisivo lateral, que ele vai se aproximar. E né? esse slide já responde a pergunta da doutora Mônica Mello, que ela pergunta o seguinte: o encaixe da parte C para a B seria ajustável, funcionando como uma cinta de acordo com o caso. É exatamente isso, né, professor? É um sonho, porque se você consegue ter um componente que ele se adequa certinho ao rebordo alveolar, se é um componente que você não precisa ter gasto, esse gasto com um monte de implantes que você vai levar na outra técnica, você vai diminuir a quantidade de pacientes captação do seu consultório. Então, tudo que é gasto é passado ao paciente. Por isso que a técnica de implantes zigomáticos são técnicas caras. Por exemplo, a instalação desse implante no arco zigomático, se você for um dentista que tem pouca experiência, 8 minutos para menos. Se você tem bastante experiência, não passa de 5 minutos a instalação de implante de 3,5, doutora. Então, é uma técnica muito mais simples, muito mais rápida. Então, vai favorecer você realizar a técnica no consultório odontológico, tá? Então, você tem uma diminuição muito grande de custo. Então, a gente vai favorecer as classes C, D e E, que é onde estão os banguelos, onde estão os edêntulos. Porque a técnica de implante zigomático, hoje, um hospital custa R$8.000, então ele já sai pagando hospital com anestesista. Então, se a gente conseguir reduzir custos, tirar esse valor, a gente vai para frente. Então, vamos um pouquinho, que tem bastante coisa, doutora. Nós fizemos a publicação da avaliação dos testes mecânicos, então nós fizemos bastantes testes para ver se isso ia suportar ou não ia, antes de pensar em levar para o paciente. Fizemos a avaliação de elemento finito, para entender se o comportamento entre implante zigomático normal e o outro, e nossa técnica, a técnica FACO, nós podemos constatar rapidamente, através desse quadro, que a dissipação de força no pilar Z é menor. Nós temos 2 áreas de dissipação de força, onde essa distribuição é fantástica, e se você avaliar, existe uma distribuição de força muito maior no componente, isso é bom, e o implante zigomático praticamente ele fica quase intacto. Então, se você olhar o azul, que é mais escuro na técnica FACO, ela representa a menor força em relação à biomecânica. Então, nós temos um resultado mais favorável na técnica FACO do que no implante zigomático normal. Agora, vamos lá rapidamente para que vocês entendam. A doutora, acho que dá aula também, eu comecei a ministrar aula em 2007, e a gente entende que e a gente orienta os alunos que quando você tem um osso fino, você trabalha com um implante fino. Um implante mais fino, na época a gente trabalhava com implante de 3,3, hoje a gente trabalha com implante de 3,5. Se você tem um osso mais vantajoso, um osso que te favorece a instalação do implante regular, você trabalha com implante regular. Agora, se você tem um osso que ele é espesso, você pode trabalhar com um implante com diâmetro maior. Então, esses são os fundamentos que a gente aprende na especialização, no curso de pós-graduação, onde você ensina o aluno a instalar um implante dentro do osso na posição ideal. Você nunca vai poder ensinar o aluno a trepanar, e a técnica ela é previsível. Então, quando você termina a instalação do implante no rebordo alveolar, você tem certeza que ele vai dar certo. Ele está totalmente dentro do osso, é visual, você olha, né? Sempre a gente fala que a Dr. Paulo Mobar sempre diz em aula que o segredo do profissional está na ponta da lança. Na ponta da lança ele sabe o posicionamento do implante, ele sabe que tipo de osso, ele sabe se vai dar certo, qual o diâmetro do implante ele vai instalar. E na técnica FACO você vai trabalhar com uma lança também, você sabe se vai dar certo. Na outra técnica você entra por dentro do seio, e aí você não tem essa noção de fresa. Inclusive, ele bate no instrumental lá em cima, você nem percebe. É o seu auxiliar que fala assim, doutor, está batendo no instrumental lá atrás. Porque você vai trepanar o implante fica nessa posição. Então, nós instalamos o implante na posição correta, né?
instalamos um implante de 3,5 e 4, eu que escolho qual é o implante a ser instalado, e o comprimento entre 11 e 15 milímetros. Né? Na outra técnica, nós instalamos o implante atravessado ao osso, que isso parece que se você ensinar uma pessoa, não é possível de você fazer essa cirurgia, mas isso acontece no arco zigomático, porque o componente lá embaixo, a parte do componente está ligado ao rebordo alveolar. Então, esse é um dos grandes problemas. Outro fator é que você tem apenas 8 milímetros do implante instalado ao rebordo alveolar, diferente da outra técnica que está entre 11 e 15 milímetros. E você sabe, doutora, que você, para tirar um implante ósseo integrado de 15 milímetros, é muito difícil. É muito difícil. Ele ósseo integra, que ninguém tira ele de lá. Né? Aí é o grande segredo da técnica FACO. Eu não dependo do rebordo alveolar. Então, eu instalo um implante e eu tenho certeza que na hora da instalação ele está para dentro da cirurgia, para dentro do osso, no arco zigomático. E quem vai fazer a correção é o pilar. O pilar vem para fazer essa correção e adequar e transformar isso numa prótese fixa. Sendo bem breve, as indicações é para maxilas atróficas. Doutor, a técnica FACO ela vai solucionar quantos por cento dos seus tratamentos no seu consultório? Nós conseguimos 70% dentro da técnica OnFor resolver os problemas, mas 30% ou você vai realizar implante zigomático ou você vai realizar os enxertos ósseos. Então, você tem que aprender a técnica FACO, por quê? Porque você fica um lista completa, porque você tem condições de vender mais, você tem condições de ser mais representativo e você tem condições de diagnosticar melhor. O que acontece? Quando você começa a fazer implante zigomático, você define aonde é OnFor e aonde não é. Então, você começa a ter limites de indicação. Então, a indicação é para quando você tem rebordes inferiores a 5 milímetros na região posterior. Então, se você tem implantes na região inferior, você coloca os implantes convencionais e na região posterior você utiliza a técnica um implante de cada lado, utilizando a técnica FACO. Tá? Então, resumindo as indicações. Agora, se você não tem osso em nenhuma parte da cavidade oral na parte maxilar, aí está indicado o duplo zigoma. O duplo zigoma é uma técnica muito difícil na outra técnica e é uma técnica difícil para qualquer técnica, porque é uma área bastante difícil de instalação do implante. Mas o posicionamento da técnica FACO é totalmente diferente, então nós temos uma possibilidade muito maior de acertar essa cirurgia. Né? A gente tem vários casos com duplo zigoma e elas estão muito bem porque é muito mais simples. Outra vantagem da técnica FACO, para você que está assistindo, são as complicações da técnica OnFor. Então, nós recebemos esse paciente que os 2 implantes anteriores tinham perdido, então nós fizemos uma avaliação tomográfica dessa região e não tinha osso suficiente para a gente reinstalar 2 implantes. Então, ele ia ficar com uma A1-2, né? A1-2. E aí, como que resolve isso, doutora? Ou você vai partir para enxerto ósseo, mas se for partir para enxerto ósseo, quanto tempo vai demorar isso? Porque você vai fazer o enxerto, vai esperar 6 meses, vai colocar o implante e guardar mais uns 4 meses, e ele vai ficar aí 10 meses só sendo segurado por 2 implantes, é um problema. Então, a técnica FACO, nós instalamos o implante lá na região posterior e nós entregamos isso ao paciente com uma reabilitação, uma prótese fixa, nesse caso, com 5 dias, e nós resolvemos o problema do paciente. Se você for avaliar, essa peça ficou sem cantilever, doutora. Olha que fantástico. Nós desenvolvemos um kit cirúrgico, tá? Um kit cirúrgico simples. O Léo e o pessoal da Emplacil nós estudamos muito, é muito simples. Você vai trabalhar com uma broca cônica, primeiramente você passa a lança e já passa a broca 3,5 com o implante. Acabou a cirurgia, doutora. Vai precisar utilizar a broca 4? Quase nunca, a não ser que você queira. Então, a técnica é simples, é a lança e a fresa subsequente, que é uma lança de 3,5 pelo osso remanescente. Né? Então, é um kit fantástico que a Emplacil já tem disponível. A gente vai dar o credenciamento logo da técnica. Tem muita gente isso é uma das perguntas, professor, se vai ter um credenciamento para poder aprender mais a técnica na prática. Então, vai ter, né? Vai ter credenciamento. A gente está, depois, no final da aula, a gente vai falar um pouco sobre isso aí. Mas a proposta da Emplacil é que a gente possa qualificar os dentistas a aprenderem a fazer essa técnica. E para quem que é essa técnica? É para o implantodontista.
né? É para o experiente? Mas para o dentista que tem um conhecimento de técnica on-for e quer reabilitar a maxila. Então, se ele é um profissional reabilitador, ele tem que aprender a técnica. Não há possibilidade de ele parar nesse meio do caminho, porque é necessário que você aprenda todas as técnicas. Então, nós fizemos... Uma pergunta muito legal da doutora Mônica Mello esse implante cone morse vai ficar 2 milímetros infraósseo? Vou mostrar daqui a pouquinho, doutora. Espera aí. Vamos falar rapidamente. Mais uma coisa, a doutora Simone também perguntou aqui, que você já respondeu. Se é possível fazer no consultório. É sim, doutora. Ele comentou que é uma das facilidades, né? Até diminuição de custo. Você que está assistindo a técnica, ela tem um reembasamento visual, é fácil de você entender, ela tem uma metodologia, a gente entende que ela tem uma lógica e tem uma excelência. Olha como é simples. A instalação desse implante no arco zigomático, ela tem que seguir esses preceitos. Então, nós colocamos a lança na região de pilar canino, inclinamos a ponta, tá, para a região do arco zigomático. A gente faz um descolamento na região do músculo masseter, bem no início, subimos 5 milímetros dessa região, que é onde está o arco zigomático, determinamos o furo de eleição, o ponto de eleição, inclinamos essa broca, deixando o terço médio na região de pilar canino. Então, eu tenho uma metodologia de furo, doutora. E aí eu faço essa perfuração. Então, a broca, praticamente, ela fica próxima ou encostada ao pilar canino, no terço médio, e eu faço essa perfuração. Então, olha que interessante. Nesse caso, olha que a broca não está encostando no rebordo alveolar. Esse é o grande segredo da técnica, porque na hora que eu estou instalando, eu estou vendo que essa perfuração está indo no lugar certo, né? Olha como que está distante. Então, eu tenho certeza que essa posição, eu não preciso trepanar, trespassar o osso em lugar nenhum. Eu tenho certeza que esse implante está dentro do osso. Aí, qual é o segredo? Eu passei a lança, doutora, eu vou com uma sonda exploradora e avalio. Será que eu preciso furar mais para lá, mais para cá, mais para cima, mais para baixo? Esse momento, está totalmente dentro do osso? Está totalmente dentro do osso, eu vou para a fresa subsequente. Não está na posição ideal, caiu numa fossa infratemporal, eu tenho condições de corrigir. Por isso que é uma técnica muito mais fácil. Eu tenho certeza que eu vou pôr o implante dentro do arco zigomático na posição ideal. Então, olha o que acontece. Eu posso fresar para lá, eu posso fresar para cá, porque quem vai corrigir essas diferenças é o nosso pilar Z, que veio para salvar a vida nossa do odontista. Então, eu falo que a técnica ela veio para revolucionar. Olha lá, essa é a broca super, é um sonho essa broca. Eu tenho possibilidade de correção, né? Vou para a broca subsequente, passo a broca, olha que não está encostando no rebordo e instalo no implante. Olha que interessante. Doutora, em vez de eu colocar 2 milímetros para dentro, eu coloco 2 milímetros para fora no implante zigomático. Vou explicar por quê. Porque me facilita a instalação do componente e aí ele não pega no osso. Doutor, mas a gente não aprendeu que ele tem que ficar 2 milímetros para dentro? Na região de rebordo, lá no osso zigomático, ele está encoberto, então ele não vai ter problema nenhuma de salserização, ele está muito distante, né? Então não há problema nenhum de a gente deixar esse implante para fora, porque ele não tem contato com o meio externo. Então a técnica é para que você deixe um pouco para fora para facilitar a instalação do componente. Outra vantagem da técnica é o controle de torque, doutora. Na técnica FACO, você vai trabalhar conforme o torque recomendado pelo fabricante, que a ciência fala que é entre 45 a 60 newtons. Se você tiver com torque acima disso aí, você pode tirar e refresar. Eu tenho esse controle. Na outra técnica, não entra, doutora, entra moendo de fora uma chave goiva. Eles não têm controle de torque nenhum. Então, isso não é legal. Não vejo vantagem nenhuma sobre um controle de torque onde você instala essa peça. O pilar Z é uma união, olha que interessante. São unidas através de um sistema. Vamos tirar o som. A gente faz a união dessa peça na boca, né? Na mão, vai lá ver aonde que essa peça, o tamanho do componente protético.
e a gente vai instalar esse componente na posição ideal. Só que esse componente ele não assenta aí, doutora. A gente tem que fazer um leve desgaste, um desgaste com broca. Então, rapidamente a gente faz o desgaste, né? E vai lá na região com uma chave de alinhamento, uma chave simples de trabalhar, e damos o torque. Então, nós seguramos a parte B com a parte C e damos um torque. Esse tamanho do pilar Z, ele está medido na posição ideal lá no arco zigomático. Tá? Então, fazemos essa avaliação e instalamos de uma forma justa e perfeita esse componente. Ele vai se adaptar perfeitamente. Então, ali, o tecido ele tem condições de cobrir perfeitamente esse implante. Esse implante ele não é tão grosso como os implantes zigomáticos comuns, que é de 5 milímetros na cabeça. Então, o tecido ele se acomoda com facilidade. Professor, uma dúvida. Isso não incomoda o paciente no tecido? Nenhum reclama, doutora. Nenhum. Nenhum. É interessante, né? Porque assim, eu já tive nenhum. de chegar a outros implantes, outros profissionais, que o implante às vezes ficou com uma rosquinha exposta e eles reclamam dali, da dor. Não reclamam, doutora. Não reclamam. Isso é uma benção, eu também tinha essa dúvida. E esse é um implante instalado de uma forma que você percebe que está perfeito, doutora. Então, e a cabeça dele ali embaixo, na plataforma, vamos dizer assim, do componente, é um hexágono externo? É um hexágono externo e ele fica paralelo ao rebordo alveolar. Né? Tá, e aí depois pode colocar a melhor conexão para implante zigomático é o hexágono externo, tá? Porque a gente não tem tempo para falar sobre isso, mas a melhor conexão é essa. Tá, lá no implante vai ter só Conimorse, né? Só Conimorse. Em cima a gente vai instalar um componente sobre essa peça, que chama pilar, micropilar, alguma coisa que o Léo já definiu esse nome, que eu também não sei, que daqui a pouco o Léo fala como chama esse microunit. E aí a gente faz uma peça fixa. Sim. A gente tem pouco tempo para acabar a aula, já estamos finalizando. Vou mostrar um caso clínico bem rápido. E esse é um caso maravilhoso que a gente executou. Esse caso, toda vez que eu olho, eu me emociono. É um paciente que perdeu os dentes com 33 anos e veio aparecer no consultório com 70 anos sem utilizar nenhuma prótese. O rebordo alveolar dele é extremamente reabsorvido, uma tábua, não há possibilidade de dentadura nenhuma parar na boca dele. Então ele falou, doutor, eu cuidei da minha vida da minha mãe até os 33 anos e durante todo esse período eu tive muita vergonha, eu nunca tive relacionamento com nenhuma mulher. Então, eu tenho vergonha de conversar, eu tenho problema de saúde e a falta de dente acabou com a minha vida. Então, em 2015 ele apareceu para a gente reabilitar, em 2018 que a gente fez a reabilitação na boca dele. Então, foi um sonho. Vou falar rapidamente que uma cirurgia, nós fazemos uma incisão em cima do rebordo, fizemos um descolamento mucoperiosteal. Esse foi um caso de duplo zigoma de um lado. Então, nós fazemos a visualização do arco facial como está aí. Nesse caso, a gente abriu o arco zigomático um pouco mais alto, que é o duplo zigoma, doutora. Isso a gente conseguiu fazer no consultório. Então, nós passamos a lança, olha como que está distante do rebordo alveolar. E aí, doutora, você vê que a perfuração está totalmente no longo eixo do arco zigomático. Ela está perfeita, você está vendo que está ali. Você passa a sonda, né? Você passa a sonda, você vê que está totalmente dentro do osso. Aí você fala, nossa, agora é só passar a próxima broca e instalar o implante. E é isso que a gente fez. E qual é a rotação de fresagem aí, convencional? Não, doutora, é igual. É o mesmo procedimento que você utiliza para a realização dos implantes convencionais, a gente utiliza aí. As nossas brocas são um pouquinho menores, são brocas de 60 milímetros. Então, assim, a primeira vez que eu fui ver essa técnica de implante zigomático, a broca parecia que tinha uns 4 metros de tamanho. E o implante zigomático parecia que tinha uns 15 metros. É muito complexo você trabalhar com os implantes zigomáticos, os antigos. E nessa técnica você tem a perfeição da instalação do implante. Então, nós instalamos o implante na posição correta, seguimos o controle de torque. Se você tem certeza que esse implante de 4 milímetros, o paciente tinha um arco zigomático favorável, né? Nesse caso, eu falei, vou colocar o implante de 4, porque tanto faz, assim como a gente faz na boca. Pulamos 5 milímetros e fizemos a perfuração do duplo zigoma. Temos a certeza que esse implante está instalado na posição ideal, tá? E aí fizemos a instalação na mesma sequência do outro implante. Fazemos a avaliação com a sonda. Se eu precisar corrigir alguma fresagem, eu vou corrigir, doutora. Né? A partir do momento que eu instalei esse implante que está com o torque correto, na posição correta, eu tenho certeza que esses 2 implantes vão dar certo. E aí, agora, quem vai fazer a correção, instalamos do outro lado. Quem vai fazer
a correção é o pilar. O pilar Z ele veio para salvar a vida. Então, olha como que ele ficou muito bem ajustado ao redor do velar. Você olha ele e fala, nossa, mas está perfeito. Não há problema nenhum. É inserção, professor, assim, porque para a gente é difícil, às vezes, colocar até um componente angulado em segundo molar. É fácil a inserção ou demora muito essa curva de aprendizado? É igual trocar lâmpada, doutora. A primeira vez você demora uns 15, 20 minutos para entender como você faz. A segunda vez é 5 minutos, porque você já vai no ponto certo. Né? É igual componente angulado. Você apanha um pouquinho, mas depois que você põe com o motor, você põe em 2 minutos esse componente. Então, por isso que tem que fazer o credenciamento e a gente ensinar esses macetinhos. Né? E aí, pessoal, tem a doutora Ivete Toledo aqui, o professor já falou que quer fazer o curso. E aí a gente está deixando, pessoal, o formulário nos comentários para quem quer fazer o curso. E no final a gente vai deixar um catálogo, tá? Para poder preencher tudo certinho. Nos comentários, então, vai ter um formulário para quem tiver interesse no curso. E esse é o resultado final, doutor. É um paciente com dente, um paciente que virou meu amigo. Eu agradeço ao doutor Júnior, que deu toda a parte dos implantes para ele, e a gente deu toda a parte protética, e todo o tratamento e todo o carinho. Então, é um sonho reabilitar as maxilas atróficas de forma fácil, de forma precisa e com ciência. Né? Tudo que eu mostrei hoje, ela tem lógica, ela tem um porquê, ela tem um fundamento, e é para dentistas normais igual a mim. Porque eu percebi que na outra técnica eu falhava e eu falava, nossa, eu que sou um professor, não consigo fazer, quem que vai fazer isso aí? Então, eu sempre penso como um professor e penso como aluno também. Outro detalhe muito importante, a primeira vez que eu vi a técnica antiga, eu esperava acabar a cirurgia e tinha medo de ter pegado o olho do paciente. Então, a gente não tinha experiência, e na técnica Faco não, o posicionamento é muito longe do globo ocular. Então, são 15 vantagens que a gente tem para apresentar a vocês, que não dá tempo numa live. Então, essa é a proposta. Eu tenho 5 minutos de um vídeo, mas eu acho que não vai dar tempo, doutora, porque tem bastante caso maravilhoso, professor, você está de parabéns. Lindo, lindo, lindo caso. Muito bem. Eu acho que o grande segredo da vida de um profissional é transformar vidas e transformar vidas com excelência. Isso me faz acordar todo dia e pensar em servir. Né? E é um prazer muito grande. Hoje estou recebendo muitas complicações de enxertia óssea e a gente se apaixona pela reabilitação dos edemas. É um sonho e são milhares de pessoas que estão precisando de você que está assistindo essa live. Eu tenho certeza que a técnica Faco você vai conseguir fazer sim. Professor, muito legal, mas a gente tem muita pergunta, não está acabando ainda não. Tem muita pergunta do pessoal aqui, eu vou fazer algumas, tá? Doutor Rodrigo Salvador, não tem... você disse que poderia trocar o componente e aproveitar a prótese, mas sem índex, esse pilar ficaria exatamente no mesmo lugar? Tem um macetinho, doutora. Isso aí, tem um macetinho, a gente tem a aula de como que faz. Tá, e no credenciamento... Pessoal, porque hoje aqui é uma apresentação de tudo, mas vai ter o credenciamento no Brasil todo, para quem tiver interesse, tá? O doutor Wagner Geminiani, muito obrigada, doutor Wagner. A alavanca não fica muito grande com esse pilar? Essa é uma ótima pergunta. Essa era a primeira dúvida que eu tinha para que eu pudesse solucionar. Então, a primeira ciclagem mecânica em 2015 e 2016 foi para avaliar isso aí. Então, a gente fez 30 ciclagens mecânicas com uma força absurda e não houve nenhum problema de fratura de peça, porque é uma peça unida. Então, ela suporta carga sim. Doutora, e se houver alguma fratura de componente? Melhor do que perder o implante. Então, a gente troca o componente. Assim como a gente faz com o componente dentro da cavidade oral. Na posição, você vai lá e reposiciona e coloca ele. Então, é melhor você trocar o seu componente do que você perder seu implante no arco zigomático. Ah, com certeza. O doutor Carlos pediu para te falar que é uma excelente alternativa, que já está querendo inserir na turma dele, na clínica dele. A doutora Simone está perguntando se tem cicatrizadores, caso não dê para descarga. Você põe a tampa, o cover que vem na caixinha, você põe lá e espera a ossa integração e depois você reabre e coloca o componente. Então, olha a vantagem. Olha que legal, doutor. Eu ponho o implante lá no arco zigomático, não travou. Nós fizemos sexta-feira agora, eu e o doutor Paulo Bubai, nós não conseguimos um travamento anterior, doutora. Nós tínhamos só 6 milímetros de osso. Colocamos implantes, achamos
que não era interessante dar carga. A gente gosta muito de carga, a gente consegue 95% de carga imediata, mas a carga imediata não é o sucesso final do tratamento. A preocupação é índice de sucesso. Colocamos o implante no arco zigomático, fechamos dentadura na paciente com soft. É porque, assim, o pessoal, vocês têm que entender que o implante que vai lá no zigomático é o mesmo implante do Econe, Maestro, é o que a gente usa no dia a dia. Né? Então, assim, não deu carga, bota o cover, coloca um cicatrizador estéreo, o que quiser. Então, Agora, se der carga... essa pergunta, doutora, ela é excelente. Olha que interessante. Você não conseguiu carga, se fosse na outra cirurgia, você não conseguiu carga aqui, você não pode colocar o implante zigomático e deixar a prótese batendo, que você perde o implante zigomático mesmo que travasse na outra técnica. Na minha técnica, ele está lá em cima, doutora. Tá lá em cima, ele não tem nada a ver com a história, ele está lá quietinho. Aí ele está recebendo todo o processo de osseointegração de forma tranquila, sem nenhuma força sobre ele. Perfeito. Existe uma tomografia específica para pedir para fazer implante zigomático? A doutora Simone perguntou. Então, você pede a maxila estendida que vem o arco zigomático. Então, como que a gente faz? A gente tem um tomógrafo aqui, faz todas as avaliações de softwares. Então, eu sou especialista no software da Sirona, mas existem alguns softwares gratuitos que você aprende a utilizar, é simples. A gente encaminha para Brasília e eles mandam uma prototipagem para que a gente consiga fazer primeiro um test drive no modelo 3D e depois a gente vai para a cirurgia. Então, a gente treina, bater o pênalti primeiro e vai na cirurgia e consegue replicar. Então, a cirurgia ela é prazerosa porque eu já treinei antes e eu tenho a possibilidade de não ter a responsabilidade de carga imediata. Eu posso deixar lá o bichinho lá e depois eu atiro. A pergunta do Dr. Paulo Batista, muito obrigada, Dr. Paulo, que também é a minha, estou com essa pergunta desde ontem para te fazer. Qual seria o índice de afrouxamento do parafuso entre o implante e a parte B? Doutora, eu não tenho nenhum caso. A gente teve, olha só, nenhum caso. A gente teve uma soltura de peça em 2 componentes e a gente trocou a porca entre a parte B e C. Então, a gente fez uma porca tipo Cone Morse. Quando era uma porca normal, nós tivemos 2 casos, em muitos casos clínicos, né? Por causa que tinha essa possibilidade de soltura. Agora, o Eric, um gênio, fez uma porca que ela é um sistema Cone Morse. Então, a gente dá 80 newtons, ali não solta, doutora. Aí você fala, doutor, e se soltar? Você está com um problema biomecânico, se você está com um problema de oclusão ou contexto oclusal desfavorável. Então, muitas vezes, esse componente, que é o que não aconteceu com a gente, se ele está te dando alguma coisa, está tendo alguma complicação, ele está falando que alguma coisa está errada. Porque se você está seguindo a técnica, não é para dar problema. Perfeito. O doutor Matheus está perguntando se só vai ter o pilar Z para os conimorses. É só para os conimorses, voltando a falar sobre isso. O conimorse é uma conexão melhor e permite que eu possa ajeitar esse componente de forma certinha no rebordo alveolar. Então, tem que ser o conimorse, porque se for uma peça indexada, eu não tenho certeza que vai estar encostando no rebordo alveolar. E eu também tenho uma conexão que talvez não esteja assentando lá na plataforma, e eu tenho uma maior possibilidade de soltura de peça, porque a melhor conexão é a conimorse. Perfeito. A clínica Cuidar, em Oswaldo Cruz, falou que já aplicou a técnica e está 100% satisfeito. Deixa eu ver mais perguntas. Ele é suspeito porque ele é meu irmão, né? Então não vale. Estou brincando, vale sim. E aplicou a técnica, vale. Ele é mais velho que eu e eu aprendi muito com ele. Ele é ótimo transplantista. A doutora Mônica, o acrílico da prótese sempre vai sobrepor totalmente o pilar Z? Não, ele sai como se fosse um micrônio normal dentro do osso. Como se fosse um minicônico ali mesmo. A partir dele faz a prótese. Pode colocar um minicônico naquele pilar hexágono externo e a partir dali transformar tudo em minicônico. Tem que pôr, doutora. Tem que pôr. Tem que pôr. Então, na verdade, vão ser 1, 2, 3 encaixes, né? A parte A para B, a B para C, e vão considerar o minicônico a D. Então, seriam 3. A gente tem um torque lá do componente intermediário de 30 newtons entre os cones. Então, é um torque extremamente excessivo. E entre a parte B e a parte C, 80 newtons na porta. Então, assim, nós temos uma conexão para segurar mesmo. E é uma peça unida. Porque o implante zigomático ele não nasceu nem o meu e nem o outro para ser uma peça unitária. Ele não suporta a carga. Você perde por causa desse braço de alavanca. Mas se você tem uma peça unida, não há problema nenhum.
Então, tanto é que já foi comprovado há muito tempo que até conforme a gente coloca um implante extremamente inclinado, que isso não faz diferença nenhuma ao rebordo alveolar, ao osso ali nessa proximidade. Perfeito. Professor, tem várias perguntas aqui, mas, pessoal, tem muita gente também pedindo para mostrar o vídeo. O vídeo é de um caso, é muito longo. 5 minutos. Eu tenho tempo, doutor? Vamos mostrar. O pessoal está pedindo muito aqui no YouTube para mostrar o vídeo. Vamos mostrar. E, pessoal, as outras perguntas, assim que a gente acabar a nossa live, o professor vai entrar no YouTube e vai responder vocês um pouquinho. Tá ok? Mas então vamos mostrar o vídeo, porque tá quase uma torcida aqui para passar esse vídeo. Então vamos lá. Esse vídeo foi realizado pela Implacil e com o Henry lá da StereoWorks, um vídeo muito bem executado, e essa cirurgia nós realizamos eu e o Dr. Paulo Bubai. Ele fez de um lado, esse lado que eu vou fazer agora fui eu que fiz a cirurgia. Nós trabalhamos com guia multifuncional, instalamos um implante Slim para estabilização desse guia, isso fui eu que desenvolvi, porque o que acontecia? A gente instalava, fazia carga imediata com os guias multifuncionais, só que na hora da relação esse guia saía de posição, então nós perdíamos todo o trabalho com o guia multifuncional. Então, praticamente no início da cirurgia, a gente coloca esse implante instalado na região anterior e captura. Nós fazemos uma incisão diferente, que muita gente tem que aprender a fazer essa incisão. Por que a gente não sutura o palato? Porque aí você não tem condições de ficar manipulando o seu guia cirúrgico. Então, toda cirurgia deve seguir o protocolo da reabilitação. Quem manda na cirurgia, felizmente, é o protesista, é a prótese que vai ditar onde sai o parafuso. Então, a técnica do approach palatino, ela tem que ser guiada pelo guia multifuncional. Hoje estão ensinando muitas técnicas de approach palatino, mas você não vê esse guia sendo utilizado. Aí você tem um cantilever vestibular muito grande. Então, você tem que, o cirurgião, colocar o implante na posição ideal. Eu já vi alguns casos da técnica antiga, de que o pessoal estava fazendo a técnica antiga guiada. Na técnica FACO, a gente vai ter a possibilidade de fazer guiada ou ela não precisaria? É uma técnica muito simples e visual, doutor. Eu acho que talvez seja uma segunda etapa. Eu vou deixar isso aí para a evolução da técnica. A evolução por si só. Eu vou dar o start inicial e vou deixar para outras pessoas mais experientes. Olha lá, eu estou fazendo a fresagem no arco zigomático. Olha que interessante. Eu estou com a sonda, eu tenho certeza, doutora, que está dentro do arco. Olha que coisa linda. Aí eu passo a segunda fresa, que é de 3,5 por 15, e vou instalar o implante. Olha lá, está tudo dentro do osso, doutora. Eu tenho certeza que esse implante vai dar certo. Aí eu entro com a instalação desse implante e o que acontece? Olha só que interessante. Vai mostrar aí. Ele travou 45 newtons, travou demais. Tivemos que retirar esse implante e refrescar. Então, eu tenho um controle de instalação desse implante e eu estou sob o controle da cirurgia. Eu que mando na cirurgia. Tiramos esse implante, refresamos e instalamos de novo o implante. Esse é um sonho que a Implacil desenvolveu, o Pilar Z, que nós iremos instalar ali na cavidade. Ele é muito simples de ser instalado, nós tivemos um pouquinho de dificuldade para mostrar com a pinça, mas ele é simples. Fazemos um desgaste com uma broca esférica diamantada ou a broca que você utiliza para fazer levantamento de ceia, preservando todo o seio maxilar, e aí você tem um implante se adaptando de uma forma bastante justa, ele fica perfeito ao osso maxilar. Olha o torque, uma parte é segurado, a parte B, e a outra parte eu dou o torque de 80 newtons. Né? Coloco esse implante na posição, esse componente na posição, e vou lá e dou o torque, doutora. Esse vídeo está acabando, 5 minutinhos, já deve estar com uns 3, tá? Não, tá tranquilo. Eu estou olhando para o lado de cá, professor, que eu estou com a lista de perguntas de cá. E eu vou selecionar só mais uma ou duas. Olha lá, agora eu vou fazer o torque de 30 newtons. Primeiro eu só acerto essa chave para a instalação desse componente. Né? Aí, a partir do momento que ele está certinho, eu vou lá com o torquímetro, né? E dou 30 newtons nesse componente. Dou uma mexidinha nele e o implante ele fica sentado certinho, doutora. Olha onde que está saindo. Está saindo ali mais ou menos na região de primeiro e segundo molar esse componente, doutora. Então, olha a distância que eu tenho. Doutor Paulo fez... vestibularizadinha, você corrige com mini pilar. Não, ele está certinho em cima do rebordo, doutora. Não, sim, falando assim, ó, seu hexágono ficar um pouquinho vestibularizado. Não ficou?
Não, está tudo certo, doutora. Eu posso tirar, se vestibularizado? Não, ele vai. Se vestibularizar o hexágono, às vezes a posição ideal ali do pilar Z dá uma vestibularizadinha, aí a gente pode corrigir com o pilar. Então, não, doutora, o que que acontece? Esse pilar ele fica certinho, ele nasceu preciso, ele tem uma correção de 45 graus. E aí a gente, se você colocar o pilar, ele tem que ficar paralelo ao rebordo alveolar. Se você precisar achar que não está legal, você pode distorquear e acertar isso aí na boca, fora da boca e voltar esse componente. Então, nós tivemos a instalação desse componente aí, ó, ele fazendo torque, ele vai ficar certinho, ó, bem certinho no rebordo alveolar. Olha lá, Aí ele fazendo tem um torque. bracinho também que ajuda a fixar, né? Que Olha lá, ajuda. olha que lindo que está, doutora. É só de Ah, você olhar, você tem certeza que isso deu certo. Então, esse é o vídeo, depois a gente faz a captura com o Clã de Titã dos anteriores, nós temos uma aí cirurgia, deu ó. Olha que torque, aí lindo você que ficou. capturou. Então, é um sonho, porque ele não fica interiorizado igual às outras técnicas. Na verdade, a técnica original de Brennemark, ele saiu um implante muito palatinizado, aí não ocorreu o caso, né? Não ocorreu. Vamos lá, doutora, mais algumas perguntinhas? Tem tempo ainda? E para a gente tem mais 5 minutinhos. E para finalizar, vou escolher a pergunta do Dr. Fernando. O Dr. Fernando fez 2 perguntas. Uma eu vou deixar para você responder pelo YouTube daqui a pouco, no chat que a gente vai fazer no YouTube. Mas para responder para o pessoal, quantos casos operados e quanto tempo de follow-up que você tem? Nós tivemos a liberação da Visa em 2018, já iniciamos o processo de reabilitação, foram mais de 100 casos já reabilitados, com sucesso absurdo. Nós tivemos pouquíssimas complicações, para falar quase nenhuma, e todas as complicações foram solucionadas de forma extremamente simples. Nós tivemos 2 casos de porcas que soltou porque a gente estava com uma porca que não era indexada, né? Nós tivemos um componente que ele contaminou, de todos os 100 casos, a gente trocou em 5 minutos, voltou a mesma peça que estava do paciente e solução. Se a gente perder o implante, a gente tem outras posições de colocar esse implante. Então, assim, o grande segredo de uma técnica é você saber fazer e saber resolver as complicações. Então, a técnica FACO, ela veio para dar paz para o dentista, para que ele possa dormir tranquilo, né? Eu sempre falo que a reabilitação das maxilas atróficas é você abraçar o caso mais complexo da odontologia e você ter opções de como solução e resoluções de complicações. Porque só poder fazer é uma coisa, mas as soluções das complicações, eu acredito que seja o mais importante da técnica. Na outra técnica, se você tiver complicações, praticamente você tem complicações extremamente complexas, doutora. Sim. Perfeito. Dos meus questionamentos era por que fazer um implante cigomático e não levantar os 2 seios, por exemplo, fazer. Mas você respondeu já lá no início, né? Tempo, custo, tempo de tratamento, que diminui muito, né? O tempo do tratamento. Já respondeu lá. O que me afligia muito quando eu vi o pilar Z era em relação ao paciente ficar passando a mão na mucosa e sentindo aquele componente ali. Mas o senhor falou que não teve relato, então sensacional. Sobre a enxertia óssea, doutora, levantamento de seio, ela se cabe, é uma modalidade, só que o tempo de tratamento é complicado. Agora, quando você tem rebordes extremamente reabsorvidos, o levantamento de seio não funciona, doutora. Eu estou recebendo muitos casos de problema de levantamento de seio de sucesso e tem que ser um implante zigomático mesmo, né? A gente vai estar mostrando esse QR Code, que a gente vai estar fazendo os cadastros, a fábrica Implacil vai estar dando às pessoas que se cadastrarem lá um catálogo sobre a técnica, e no meu Instagram tem um e-book falando um pouco sobre a técnica, e a gente já vai estar falando um pouco sobre os credenciamentos. A proposta da técnica FACO é credenciar os dentistas especialistas em implantes dentários e credenciar principalmente os professores. A gente quer que a técnica vá para frente e que o mundo inteiro abrace isso aí. A técnica é simples, ela é visual, ela é uma técnica que veio para revolucionar a odontologia, e eu agradeço a Implacil, porque a Implacil acreditou nesse trabalho. O Dr. Nilton falou ontem comigo, no começo eu fiquei um pouco assustado, mas entendi que tinha lógica. O professor Franciscone me ligou antes de morrer, me parabenizando pelo sucesso da técnica, dizendo que a maxila poderia ser reabilitada, porque ela não foi até hoje, e que ele teve a oportunidade de ter os alunos como o Maló e a mim. O Paulo Maló veio fazer curso de mestrado e doutorado com ele.
E aí ele ficou muito contente com a minha técnica e entende que o menos é mais. Então, a proposta é que você aprenda a fazer a técnica e você entenda a lógica e consiga resolver seus problemas e transformar vidas. Essa é a proposta. Então, eu agradeço a todas as pessoas que estão assistindo essa live e a gente está preparado para ensinar vocês e a gente quer que vocês mudem o panorâmico até financeiro de vocês, porque nós temos muitos banguelos a serem atendidos, muitos edentos, e a odontologia ela é linda. Eu sou um apaixonado por edêntulo, eu só faço isso a vida inteira, não faço outra coisa a não ser atender a melhor idade, como eles dizem. Parabéns, professor. Queria te agradecer muito por tanto conhecimento, por trabalhos maravilhosos, por uma técnica que realmente veio para revolucionar. Ó, eu vou te falar uma coisa, que tirar meu preconceito com o zigomático foi difícil, mas você conseguiu o recado. Porque eu falei assim, gente, eu com o zigomático não vai dar certo. Mas tirou meu preconceito totalmente. Estou ansiosa, vou fazer o credenciamento com certeza na primeira ou segunda turma aí eu quero fazer, porque eu também estou numa região de uma população muito carente, a minha cidade é muito carente, então eu acho que realmente vai ajudar muito, né? Diminuir custo, diminuir tempo de tratamento, então vai solucionar aí um pouquinho dos meus problemas também. Quero te agradecer muito, avisar para o pessoal agora, pessoal, que o professor, a gente teve muitos elogios no YouTube, agradecer a todo mundo. E o professor vai entrar agora no YouTube, no chat, e continuar o bate-papo, responder as perguntas que eu não consegui fazer, porque foram muitas, muitas, muitas. Eu selecionei algumas assim, passa no olho. Professor, muito obrigado. Pessoal, muito obrigado aos Implant Lovers que estão aqui com a gente sempre. A live vai ficar salva no YouTube, tá? Então, assim, compartilhe com a maior quantidade de gente que conseguirem, para realmente conhecer esse pilar e conhecer a técnica FACO, que veio para ajudar tanta gente. Muito obrigada, obrigado, professor, obrigada, família Implacil, Léo, Marcelo, o Cássio que está aqui com a gente, o doutor Nilton, Luiz, toda a família Implacil. Um grande abraço e até a próxima, Implant Lovers. Beijo, boa noite, pessoal.